Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Estamos agora aqui, vamos narrar mais uma corrida, dessa vez é o GP da França. E a gente trouxe mais uma vez uma convidada muito especial. A gente trouxe a Maria Clara, ela que é ADM do Desacelerando F1, gente. Já sigam, ela tem perfil tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente vai deixar na descrição do vídeo. E também tem um blog. Sim, um blog onde ela vai lá, tá lá escrevendo tudo sobre as corridas, classificações, treinos livres. Então, vão lá acompanhar porque é muito bom, viu? Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Mari, então, você pode contar um pouco pra gente de como foi o seu início no mundo Fórmula 1 e o início da sua página e tudo mais? Eu sempre gostei de Fórmula 1 desde criança por conta dos meus pais. Eles gostavam do Ayrton Senna. E aí, conforme eu fui crescendo, a gente foi acompanhando as corridas. Aí, quando entrou a pandemia, eu sempre fui fã do Hamilton também. E aí, quando entrou a pandemia, eu não tinha nada pra fazer, além da escola. E aí, eu comecei a escrever. O Hamilton, ele ia conquistar o 7º título mundial dele. E aí, meu primeiro texto que eu fiz foi sobre Interlagos. Eu contei sobre o circuito brasileiro, falei do que tinha lá. Depois, se eu não me engano, eu falei da relação do Galvão Bueno com Ayrton Senna. E aí, eu fui falando das corridas, falando. E aí, fiz o texto sobre o Hamilton ter conquistado o 7º título mundial. E aí, quando ele venceu, conquistou tudo, aí eu falei assim, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Aí comecei no meu Twitter mesmo, como fã lá, publicava os links dos textos, e aí no ano passado eu comecei a publicar no meu Twitter mesmo, falava sobre os treinos, falava sobre o classificatório, publicava os horários, e aí uma amiga minha deu uma ideia de criar uma página, aí primeiro eu criei o Twitter, e depois eu criei o Instagram. Aí eu faço toda semana, quando tem corrida, eu publico os horários, escrevo sobre as curiosidades do GP, o que vai ter no GP, o que já aconteceu, se for um GP novo, como foi o de Miami. Eu coloco foto, coloco como que ele foi desenvolvido e vou fazendo assim. E aí a gente tá aí até hoje, mais uma temporada, já indo pras férias, finalmente. Nossa. Ai, finalmente, a gente Nunca achei que eu ia dizer mas um isso. descanso é bom. Nunca achei que eu ia dizer que eu tô cansada de tantas race weeks, assim, seguidas. Sim, foram muitas corridas, uma atrás da outra. Ai, Mari, muito legal isso. A gente sempre fala isso, tanto que a maioria das pessoas que a gente traz aqui para as nossas entrevistas são meninas, são mulheres que estão aí nesse mundo da Fórmula 1, porque a gente sempre frisa, né, que é importante a gente ter mulheres nesse meio dos esportes. Então, muito, muito legal ouvir você, e a gente vai deixar aqui seu perfil, pessoal. Sigam lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, eu acho que a gente já pode começar, né, Emily? Sim, acho que a gente já pode começar falando um pouquinho da qualificação, né? Pelo menos os pontos principais para a gente poder relembrar e também entender algumas coisas que aconteceram na corrida, né? Como, por exemplo, que a gente já chegou na quali sabendo que o Carlos ia largar do final do pelotão. E o Magnussen também. Então, a gente só queria saber quem ia largar na frente de quem. Eu acho que a gente basicamente já sabia que a Ferrari ia largar na frente, né? O que a gente queria saber até o Magnussen, assim, basicamente falando assim, bem rapidamente, seria a Haas tentou levar o Carlos e a Ferrari ver até mais ou menos aonde eles estavam dispostos, né, a gastar pneu, a testar ali, ficar dando volta na pista, até onde ele iria, né? Mas no caso eu acho que foi bom até para a própria Ferrari mesmo, a Haas fazer esse movimento, porque no final das contas terminou ajudando o Leclerc, né? Então, a maioria dos pilotos só marcou as voltas rápidas, né, no Q1, pelo menos 10 minutos para o fim do primeiro tempo, né, da qualificação. E a gente teve o Verstappen ali, né, o Sainz, o Pérez, e o Lewis e o Verstappen reclamou bastante do tráfego, assim, sempre reclamando do tráfego todo mundo, assim, pelo menos no Q1. Não tem uma qualificação que eu não vejo esse pessoal reclamando do tráfego. E aí, quem foi eliminado do Q1, que assim, tiveram alguns nomes que eu fiquei bem surpresa, né? Foi o Pierre Gasly.
estou em pânico, porque era um GP dentro da casa. Ai, os pais deles gente, estavam pro lá. Gasly, assim, a gente tinha de personagens ali da casa o Gasly e o Ocon, né? Isso. E aí o Ocon, se a gente for fazer uma comparação, ele saiu bem melhor nesse GP em relação ao Gasly, mas assim, é muito complicado, porque é aquilo. E eu tava fazendo uma aposta muito grande no Gasly esse ano, porque eu achei realmente que ele ia estar conseguindo fazer um trabalho melhor, mas aí a gente tem que levar em consideração esse carro da AlphaTauri, sabe? Então, assim, ver ele eliminado logo no Q1, que é uma coisa que pra mim é estranha, e ainda mais em casa, é assim, foi triste, né? O carro da AlphaTauri não é um touro, é uma vaca atolada na lama, porque sem condições, né? E aí também foram eliminados o Lance Stroll, zero surpresa pra mim, pelo menos pra mim. O Zou, fiquei bastante triste do Zou ser eliminado no Q1. O Mick e o Nicolas Latifi. Mais Assim. uma questão, que é o Mick Schumacher, assim, a raiva, assim, porque eles estavam tendo esse fim de semana bons, mas esse final de semana não foi muito bom pra equipe não, viu? E você, Mário, o que você achou, assim? Qual foi, assim, a maior surpresa dos eliminados? Ou então, tipo assim, nossa, estou cética em relação a isso, do Q1. Eu fiquei com dó do Pierre, porque, tadinho, o pai tava no box junto com a mãe e o pai com o dedo cruzado pra ele poder passar pro Q2 e ele foi eliminado. Confesso que deu uma dorzinha no coração ver o Pierre, mas é igual você disse, o carro da AlphaTauri não é tudo isso, como a gente realmente imaginava. Então, o desempenho do Pierre já era esperado. Então, não é muita surpresa. O Latifi não é surpresa o Williams ficar no Q1. E o Mick Schumacher com a Haas, ele vem conquistando o público, né? Porque ele já ganhou como piloto do dia, conquistou os primeiros pontos dele. Tava aí com sangue nos olhos. E ontem também saiu a notícia de que pro GP da Hungria essa semana vai ganhar atualização no carro quem tem o maior número de pontos dos dois. Então, ou ele ou o Magnussen, que pode ter a atualização no GP da Hungria essa semana. Assim, do Pierre, eu fico sempre muito, muito triste, assim. Mas eu acho que a gente pode comparar o carro da AlphaTauri do ano passado com a Alpine desse ano. Entendeu? Que estava sempre ali na zona de pontuação. O que é mais assustador é que o carro da AlphaTauri simplesmente sumiu esse ano. Fez esse movimento, assim, de se retrair. Sim, a gente não vê. E aí aquela questão, porque muitos carros, por mais que façam atualizações, a gente vê que não estão indo realmente bem. É complicado. Eu realmente, como eu disse, eu estava apostando assim, esse ano pro Gasly, porque eu não acho ele um mau piloto, eu acho ele um bom piloto. Ele parece assim, quando ele se adapta ao carro, ele consegue fazer acontecer. E a gente já viu que muitas vezes ele tirou leite de pedra ali da AlphaTauri, então... Então acho que agora a gente... Isso. Atualizava e parecia que não acontecia nada. Olha, mas será que o gigante Mercedes acordou? Conseguiu uma dobradinha ontem. Olha aí. Assim, o Hamilton novamente surgiu da onde eu menos esperava. Quando eu vi ele tava ali, eu disse, nossa, de novo. Mas vamos deixar isso pra corrida, né? E aí a gente indo pra o Q2, né? Com mais ou menos 9 minutos pro fim da contagem do tempo. O Verstappen cravou ali um bom tempo, né? Assim, o Verstappen crava bom tempo, o Verstappen ganha. Pra mim não tem nenhuma novidade. Eu olho pra isso e faço tipo... Pra mim não tem novidade do cenário que está se desenhando para o final do campeonato, né? Mas quem ainda tem suas esperanças, colha suas esperanças e vai em frente, torça pra sua equipe. Eu ainda tenho esperança. A esperança é a última que morre, né? A gente é brasileiro. Mas a surpresa do Q2 pra mim foi a volta que o Carlos Sainz fez, né? Apesar dele largar no final do grid, né? Esse final de semana, ele fez assim uma volta espetacular, né? Sim, nesse Q2. Minha gente, ele veio ali, acho que ele tava decidido. E é igual assim, e era o que muitos fãs, parte gostou e parte não, né? Porque sempre os fãs ficam
Mas muitos fãs gostaram, porque isso ali ajudou também o Leclerc, então foi um bom trabalho em equipe, né? Foi realmente um trabalho em equipe. E alguns fãs não gostaram, porque isso atrapalhou alguns pilotos que tinham chances de ficar um pouco à frente, né? Mas aquilo, gente. Cada equipe tem que pensar no seu melhor. Mas como o Magnussen, quando terminou o Q1, ficou naquela dúvida, né? Ferrari e Haas, que é, no caso, o Sainz, e o Magnussen, vão pro Q2. Então, a partir do momento que o Magnussen foi também, o Carlos teve que ir, porque ele ia deixar uma Ferrari largar atrás de um, né? Tipo, tinha que tentar tirar o máximo daquilo. Ali na corrida também, viu? Mais tarde a gente vai falar disso, que foi muito E aí, os eliminados do Q2 foram Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Albon. Vamos lembrar também que no Q1 e algumas do Q2 a gente teve pequenas voltas deletadas. Então, por exemplo, que foi o caso do Mick, né? O Mick teve uma volta deletada, por isso que ele foi eliminado no Q1 também, né? E aí, indo pro Q2, né? Tanto os que iam largar atrás do grid, Kevin e Sainz, meio que foram também, né? E o Leclerc fez logo o melhor tempo de volta no começo da sessão. E aí, mesmo sem brigar pela pole position, né? O Carlos Sainz, ele trabalhou para ajudar o Charles Leclerc, né? Na batalha contra a Red Bull, especialmente quando ele foi dando vácuo. Ele deu vácuo durante toda a qualificação. Mas, inclusive, depois que o Leclerc fez a pole, ele agradeceu ao Sainz pela ajuda que ele tinha dado, né? Se eu não me engano, foi depois de uma entrevista também que ele falou alguma coisa do tipo sobre essa ajuda do Sainz ter sido muito importante para que ele conseguisse, né? E ajudar ali. E eu acho que no final da qualificação a gente teve pole de Charles Leclerc, em segundo, Max Verstappen, em terceiro, Sérgio Pérez, quarto, Lewis Hamilton e quinto, Lando Norris. E aí, isso do Lando Norris ainda gerou uma polêmica, né, nas redes sociais. Não sei se vocês acompanharam. Acompanharam? Eu acompanhei, assim. Minha gente, parece Você, Mari, você viu? Não, eu não sei. O que aconteceu? Foi um perfil. Assim, na verdade, isso tá rolando de algum tempo. Porque o Lando falou que o George tinha ficado... Ela deu a entender que ele tava mais afastado, mais tedioso, depois que ele entrou pra Mercedes. E aí, nesse final... Pegou? Uhum. Pronto. Aí, depois dessa qualificação, o que foi que aconteceu? O perfil oficial do Team Lando escreveu que George Russell é o tipo de cara que larga atrás de Lando Norris. Silêncio sepulcral aqui, né? Porque isso gerou assim um caos, né? Mercedes e quem tá na McLaren, né? Isso gerou um caos, porque os fãs do Russell ficaram bem chateados e começaram a responder e falaram que aguardassem, que na corrida iria vir. E realmente veio, né? Mas, assim, é muito complicado, gente, porque é aquilo que a gente tava conversando, o pessoal não acompanhou, mas a gente tava conversando no off, né? No início da gravação, que quando você é dono de uma página e sua página tem um certo público, você tem que podar um pouco as coisas que você posta, né? Então... As relações públicas dele não é muito boa. E, sinceramente, tipo, não faz sentido porque o George tá na frente dele no campeonato, então... não faz sentido essa alfinetada. Acho que foi algum sobrinho do Lando de 2 anos que escreveu esse tweet. Acho que a gente pode passar pra corrida, né? Podemos seguir para a corrida agora. Sim. Mari, eu quero você conversando mais. Tá muito caladinha. Queremos ouvir também sua opinião, viu? Sobre as coisas. Agora é a hora de hablar. Vamos então falar sobre o GP da França. Ai, gente, esse GP assim deixou com o coração bem pequenininho, encolhidinho assim pelo Leclerc, ainda mais assim o pós-corrida, ele sendo entrevistado, as coisas que ele falou, assim, eu fiquei com muita dó dele, porque ai, gente, tadinho, assim, ele tá se sentindo muito culpado e a gente sabe que o piloto sofre também uma pressão, né, ali. Então ele tem que trabalhar também esse lado da saúde mental dele. É bem complicado, sabe?
E aí o pós-corrida, ele falando nas entrevistas que a culpa foi dele, que ele admite isso, que se caso faltarem tantos pontos no final do campeonato, ele vai saber que foi porque ele errou. E assim, a gente sabe que a culpa não é só dele. Ali foi um erro realmente dele na corrida, mas a gente sabe que a Ferrari também já errou muito com Leclerc durante essa etapa do campeonato que ele estava disputando. Então, eu não acho que ele deveria se sentir assim tão culpado, mas é aquilo, né? Ele realmente não tinha como ficar feliz a partir do que aconteceu. Eu creio muito que se não tivesse acontecido aquilo ali, a corrida estava nas mãos dele. Eu acho que foi igual muitas páginas estavam falando por aí que a Ferrari, ela entregou, digamos assim, o campeonato e a bandeja nas mãos, né, do adversário que ele tá disputando. Porque o maior inimigo de quem tá dentro da Ferrari é a própria Ferrari, porque a lambança que eles fizeram em Mônaco foi algo surreal. Nossa, são erros assim, que é igual a gente fala aqui, erros que às vezes são tão pequenininhos que não era para uma equipe de tantos anos, assim, que tem toda uma história cometer, mas... É igual a Mercedes ano passado, que eles fizeram no GP da Hungria. O Hamilton largou sozinho. Nem me lembro disso. No box, trocando pneu, e ele largando sozinho. Sim. Ai, gente, é cada coisa que acontece no mundo da Fórmula 1. E aí, né, vamos lá para a largada. A gente teve a largada do Leclerc, que foi assim, maravilhosamente bem. Ele largou muito bem. Mas eu queria dar um destaque para a largada de Lewis Hamilton. Gente, agora eu tô em dúvida aqui sobre como falar o nome Lewis, porque eu fui ler uma matéria e falaram que era Lewis. Eu não sei, eu vou falar Lewis, que é como eu sempre falo. Se eu estiver errada, me perdoem. Ai, gente, eu acho que se pronuncia Lewis. Eu também sempre achei que se pronunciava Lewis. Mas vamos lá, né? O Hamilton, ele também largou muito bem e conseguiu ali pegar a posição de quarto do Pérez. Eu achei, assim, muito bom, assim. A gente vê... Eu queria que a Mercedes tivesse mais potência naquele carro, meu Deus, como eu queria. Mas, assim, isso eu acho que serve muito para calar um pouco a boca de quem diz que ele só faz porque ele tem um bom carro. As coisas não são assim, gente. Eu, pelo menos, não acho que as coisas são assim. Eu achei que, assim, que a largada dele foi muito boa e foi muito boa de se ver. Olha, assim, o Pérez, lá vai eu ia falar Pérez com, assim, um acento inglês, mas o Pérez também fez muita lambança, né, essa corrida. Pra mim, a largada que o Lewis fez foi espetacular, mas isso, a gente vai seguindo aqui, né? E o Alonso, não, minha gente, e o pior de tudo, assim, o mais engraçado, o Emily tá falando que o Lewis que deu um susto nela aparecendo, mas o Alonso apareceu ali em quinto nas primeiras voltas. Ele conseguiu ultrapassar 2, se eu não me engano, de uma vez. Ele ultrapassou o Norris e ultrapassou também o George. Sim, ele conseguiu ali aparecer em quinto. Eu fiquei tipo assim, Alonso, meu filho, de onde você saiu? Que rapidez foi essa? É o plan? A fila do INSS não tava cheia. Não conseguiu chegar a tempo. Pois é, ele apareceu em quinto, então realmente deram preferência pro velhinho. Olha, tá certo isso, tem que dar preferência pros mais velhos. Pois é. E aí, a gente começou, né? A corrida foi passando e as pessoas ficaram muito ansiosas, porque a gente viu ali que o Magnussen e o Sainz estavam lá no final. Mas, no início da corrida, quem deu, assim, aquela boa escalada mesmo no pilotão foi o Magnussen, porque na volta 3 ele já estava em 12º. Então, ali eu já fiquei meio assim, apreensiva, porque eu fiquei assim, o Magnussen já acordou pra vida, e o Sainz? O Sainz ainda estava atrás. E eu disse assim, meu Deus, vamos aguardar mais um pouco. Mas eu me surpreendi com o Magnussen, viu? Mostrou ali que o motor Ferrari também estava para jogo na Haas. Assim, no começo da corrida eu achei o Sainz, achei que ele deu uma segurada. A gente não viu muito bem o que aconteceu com ele, né? A transmissão, pelo menos a Global, não apareceu. Mas depois a gente viu o que a gente viu, né? Pena que a Ferrari, como sempre... Fez a lambança dela. Pois é. Falar da estratégia Ferrari, né? Se a Ferrari não fizer uma lambança em alguma corrida, não é a Ferrari. Vocês podem ter certeza.
E É aí, triste falar isso. o Verstappen, ele parou antes do Leclerc na volta 17 e ele acabou voltando bem atrás mesmo. Ele voltou em sétimo atrás do Norris. E, inclusive, eu acho que eu não vi o Verstappen reclamar sobre isso no rádio. Vocês viram? Não. Não lembro. Foi o tanto que eu até me fiquei surpresa, porque ele voltou bem atrás, assim, em sétimo. Só que também eu não vi se foi algo por conta do pit stop ou se foi por conta do trânsito que acabou atrapalhando ele. Mas ele também nem demorou muito tempo lá atrás, então. O pit stop eu acho que não foi, porque a Red Bull fez 2.4, eu acho, Eles no carro dele. dificilmente erram, né, no pit stop demais. Uhum. Quase não sai pit stop. E aí a corrida foi passando, gente, e chegou ele. Ele voltou. O mais temido de tudo. Leclerc batendo na volta 18 e acabando com a sua corrida. Ai, gente. Sério, só de lembrar. Eu tava sentada quando o comentarista falou. Eu levantei assim com tudo e fiquei estática, tipo, como assim? De início eu pensei que tinha sido algo no carro em relação ao motor, em relação a alguma coisa. Porque a gente sabe que às vezes a Ferrari simplesmente apaga, né? E aí eu disse assim, será? Só que aí depois foi constatado mesmo que foi um erro ali dele. Mas, gente, eu fiquei assim muito chocada mesmo. Qual foi a reação de vocês, hein? Nossa, eu lembro que eu levantei do sofá e eu só fui caindo, assim, sentando no chão, porque não dá pra acreditar. E o que mais me deu dó dele foi que ele disse que ele não merece ser campeão. Só Sim, que eu foi acho do o problema do Leclerc é que, tipo, eu espero que no Summer Break agora ele consiga ver isso. Ele tem que trabalhar muito a mentalidade dele, porque ele tá numa equipe grande, ele tem potencial pra ser campeão, pra duelar com o Verstappen sim, que ele já mostrou isso principalmente no Bahrein. Só que ele deixa essas coisas afetar muito a mente dele. Eu publiquei o vídeo na página do momento em que ele bateu e aí ele levanta do carro e ele começa a esbravejar, assim, aí os marshals vão lá, tentam acalmar ele, senta ele no banco. Só que o fato dele falar que ele não merece ser campeão mundial mostra que ele tem um psicológico muito afetado, que, tipo, qualquer coisinha pode afetar o psicológico dele. É tipo é aquele complicado, fim. né? E a gente vê que se a gente for fazer uma comparação, querendo ou não, entre ele e o Max, tem essa diferençazinha, porque a gente vê que o Max ali não se abala tão facilmente, não. Mesmo se ele estiver abalado por dentro, para as pessoas ele não aparenta, né? Sim, ele não deixa transparecer. Então é aquilo, ele vai ter que trabalhar bem isso. E como você disse, eu espero que ele faça isso agora, nesse período que eles vão ter de férias e tudo mais, gente, porque eu fiquei arrasada com as entrevistas que ele deu após o acontecido. Mas aí... A Charlotte também. A Charlotte tem que ficar um pouco em casa, né, descansando. Ela não tem que acompanhar tanto assim, porque, gente, é incrível. Todo GP que a Charlotte vai, acontece algo com o Charles. Tipo, todo. Mas tadinha, teve umas corridas que ela não foi com a Ferrari também, né? Fez umas lambancinhas. A culpa dela. Então, gente, a culpa dela também. Todo mundo coloca ela como quem indica o Charles. Coitada, eu acho que ela não deve nem saber dessa fama. E aí veio o safety car, né? E ali no safety car, eu pensei que ia demorar mais o safety car, mas não foi tão demorado. E passando ali, o Sainz ultrapassou o Russell. Assim, eu achei que era inevitável que isso fosse acontecer, né? Ele já tinha escalado bem ali o pilotão. E eu acho que, assim, foi uma das coisas mais incríveis. Eu fiquei bem surpresa. E, assim, ele mostrou realmente o piloto que ele é. Ele escalou ali o pilotão. E ele conseguiu, na volta 31, assumir o P4, ultrapassando o Russell. E aí já foi dando uma tremedeira em mim, né? Porque se ele ultrapassou o Russell, pra ele ultrapassar o Pérez, ela daqui pra ali. Então, se ele ultrapassasse o Pérez, ele ia ultrapassar quem? O Hamilton. Lembrando que nesse momento ele já tava com a punição, né? Sim. De 5 segundos. Eu fiquei bem nervosa, minha gente, não sei vocês. E uma coisa que eu achei muito bonita foi a briguinha ali que o Sainz teve com o Pérez. Eu gosto quando o Pérez tá ali disputando com algum piloto, porque ele e o piloto que ele tá disputando sempre jogam muito limpo e fica aquele baile, às vezes um ultrapassa, o outro ultrapassa,
Quem não tá tendo muita sorte em estar numa disputa com o Pérez, ambos, na verdade o Pérez com o Russell, né? Porque sempre acaba tendo um toque nesse GP também, teve um toque entre eles. Assim, eu gosto muito das disputas do Russell e do Pérez. E gosto muito mais dos rádios, né? Porque o Russell com aquela coisa de Lord inglês, falando o regulamento, né? Tipo, eu sei o que eu tô fazendo. E o Pérez, nessa corrida, né? Reclamando, tentando ganhar posição em cima de uma punição do Russell. Então, pra mim, é tipo assim, uma diversão à parte, fora da pista, sabe? Que a gente consegue entender muito mais o que tá passando na cabeça do piloto naquele momento, quando a gente escuta o que eles estão falando, né? A 300 km por hora. Eu sei que eu achei muito boas disputas ali e fiquei bem nervosa, porque o Sainz já tinha escalado o pilotão. Então, pra mim, ele já ia conseguir ali ultrapassar o Pérez, sabe? Eu não lembro muito bem como tava a diferença de pneus dele. Não sei se alguma de vocês duas lembra. Mas eu realmente achei que a ultrapassagem contra o Pérez ia vir com uma facilidade. E aí, a gente teve o Latifi saindo da pista quando ele foi tocado pelo Magnussen. Mas aí ele logo voltou para a pista e o Magnussen se recolheu. Magnussen saiu de cena. Magnussen é outro que me dá medo, gente, porque ele sempre acaba tocando em alguém. Ele e o Hamilton. Não, eu tenho pavor de quando eles acabam tendo que sair um do lado do outro, porque sempre acaba saindo um toque. Eu acho isso incrível. Pelo menos ele tem a Laurinha pra poder dar um pouco de brilho pra imagem dele, que ela é tão fofinha, a filhinha dele. Sim, ela foi nesse GP, né? Foi. Ela parece muito com ele. Não, no Bahrein, ela entrando no carro, falando com o Gunther, assim, fazendo toquinho com ele, muito fofa. Ela é muito linda, muito fofa. Gente, sério, toda vez que... Assim, é o carisma que o Magnussen tem, né? A Laurinha. Carisma de milhões, ela. Pois é. Então a gente vai perdoar dessa vez essa batidinha no Latifi. E aí, aconteceu, né? Depois disso, o Sainz ultrapassou o Pérez, que foi aquela disputa deles, assim, de tirar o fôlego. Eu realmente achei que... Olha, os pontos que eu acho que me deram mais aquela coisa na corrida foi a largada, que eu achei muito boa. Foi a batida do Leclerc, que eu fiquei, assim, bem chocada. E esse momento da ultrapassagem do Sainz no Pérez, porque a disputa deles, assim, foi muito bonita de se assistir, sabe? Não sei vocês, escolham aí os momentos de vocês também que tiraram o fôlego, porque os meus foram esses 3. Primeiro você, Mari, pode falar. Eu acho que foi a largada, quando o Leclerc conseguiu pular na frente, porque eu tava com medo dele sentir a pressão do Verstappen, o Verstappen ultrapassar ele, como já aconteceu. Tadinho. A hora que o Leclerc teve que abandonar a prova. Fiquei morrendo de dó. E na hora da disputa do Pérez, porque eu acho que pra disputar a posição, o Pérez é muito bom. Inclusive, acho que uma das melhores lembranças que eu tenho dele, com certeza vai ser a disputa dele com o Hamilton em Abu Dhabi no ano passado. Sim, ele deu um trabalhinho bom ali pro Hamilton, viu? Nossa, ele sabe disputar de maneira limpa. E, nossa, sim, dá aquele gás pra gente ficar assistindo. Você sabe que não vai ter punição, você sabe que ele vai seguir as regras certinho e que não vai acontecer nada demais, que vocês só vão ali duelar e disputar. Sim. E o seu, Emily? Assim, pra mim, os melhores momentos foi... Melhores momentos não, né? Os momentos que eu fiquei assim, mais com o coração assim na mão foi, infelizmente, o erro da Ferrari ali, né, com o Leclerc. Eu acredito também que o George Russell e o Pérez, e também ali quando eu sabia né, que a Mercedes não tinha a mínima condição de disputar com a Red Bull, mas ali o nome Verstappen e Hamilton ali, os 2 primeiros lugares, pra mim já foi, tipo, sabe aquele meio que, tipo, déjà vu? 2021. Pois é, daquela esse carro, Toto Wolff. Pois é, ele precisa trabalhar, gente. Trabalha, eu acho que esse lobo anda dormindo, enquanto os outros estão trabalhando. O lobo tá velho. O homem tá trabalhando no silêncio, gente.
Gente, Tá ele não dando fala dor de mais cabeça. nada. Tá dando dor de cabeça pro Christian Horner já. Gente, o Por causa Tutu não fala mais nada desse carro. Ah, é verdade, né? Ele tá falando do assoalho agora, né? Inclusive, eu acabei, antes de vir pro podcast, eu até publiquei lá as falas do Horner falando. Então, assim, o homem tá trabalhando no silêncio. A gente Ah, não pois tá já podendo se ele tá trabalhando e o Horner tá sabendo, já vem uma denúncia pra Mercedes. Um protesto, uma Ai, coisa. gente. Tudo que eu queria era uma luta de boxe dos dois. Mulher, você já viu a altura do Toto? Vamos porque o Horner se pendurou nas canelas dele. Só se ele morder a canela dele. Eu acho ali que depois que os dois saírem da Fórmula 1, quem sabe eles não viram amigos. Quem sabe, né? Acho aí... difícil, mas quem sabe, né? Porque lá no fundo eles têm ali uma troquinha ali, uma troca de conversa ali entre os dois, quando às vezes a câmera pega. E aí a gente teve, assim, a ultrapassagem do Pérez, do Sainz no Pérez. E depois disso, o Russell tocou o Pérez, né, como eu já comentei aqui. E aí começa tem gente que acha engraçado e alguns fãs do Pérez acabam ficando bem bravos com isso. Mas eu realmente não deu assim pra eu ver como foi aquela questão ali do toque, porque foi muito rápido. Sendo bem honesto, eu também não. Eu vi o vídeo depois que eles publicaram no Twitter. Acho que o George, ele meio que toca, o Pérez vai pra fora, mas ele consegue voltar. Sim, não foi bem rápido. Lembrei. Foi bem rápido. E aí, gente, o Sainz já tava ali. Eu achei que ele já ia abocanhar ali o Hamilton. Eu disse assim, meu Deus, coitadinho, esse aqui não tem um dia de paz. Não tem. Mas aconteceu, né, que a Ferrari chamou o Sainz pros boxes. Não, primeiro de tudo que a Ferrari chamou o Sainz enquanto ele estava ultrapassando o Pérez. E aí, inclusive, ele falou no rádio, agora não. Eu não sei, eu acho que daqui a alguns dias os pilotos da Ferrari vão começar a querer fazer a sua própria estratégia, assim, de ir pros boxes e tudo mais, porque eu acho que eles vão passar a considerar que é menos arriscado. E nessa dele ir pro box, ele acabou voltando em P9, gente. Imagina isso, tipo, você escalou todo o pelotão, você conseguiu uma disputa bonita com a sua equipe que tá ali, adversária a sua equipe no campeonato, você tá indo pra pegar um segundo ali e simplesmente chamam você pro box. E aí você acaba voltando em P9. Pelo menos ganhou como piloto do dia. Sim. Conquistou Não, ali. assim, porque eu ia ficar muito pé da vida. Juro. Ai, gente. E o pior é que ele ainda defendeu a Ferrari, gente, na entrevista depois. Não somos. Ele disse que a Ferrari não é essa equipe, assim, desorganizada que a gente pensa que ela é. Olha, Ferrari, aumente o salário dos seus pilotos, viu? Querendo estender o prazo do contrato. Querendo a renovação de contrato, porque... Enquanto isso, o Mick Schumacher tá batendo na porta, assim. Please! Por favor, me deixa entrar. Gente, eu acho que no dia que o Mick for para um assento na Ferrari, nesse dia assim, vai ser os holofotes da Fórmula 1, né? Um Schumacher novamente na Ferrari. Eu achei que ele iria pra Ferrari. Aí quando saiu lá a notícia da renovação do Sainz, eu fiquei assim, beleza, né? Eu já imaginava uma renovação do Sainz. Eu acho que, tipo, agora a Ferrari vendo que, né, mesmo com a Haas ali, todo mundo falava mal, né, ele ganhando como piloto do dia, conquistando os primeiros pontos, né, um arrependimento deve estar batendo. Não sei, mas quando saiu aqueles boatos e tudo mais, eu já sabia que poderia vir ali uma renovação de contrato do Sainz, porque o Sainz, eu achei que ele se adaptou bem à Ferrari. E aí, gente, a gente foi caminhando pro final, só que aí antes do finalzinho da corrida aconteceu do Joe, né, que tá precisando, assim, não sei, oração, banho de sal grosso, tudo. Ele tá precisando simplesmente de tudo. Mais uma corrida na qual ele sofre com azar, porque ele teve que abandonar a corrida. E aí teve aquela bandeira, acho que, não, foi safety car, né, foi um safety car bem rápido, assim, que demorou pouquíssimas voltas. Só que aí nesse safety car do Zou, quem acabou dormindo, pelo visto, foi o Pérez, né?
O Pérez estava ali sendo beneficiado com a lambança que a Ferrari fez com o Sainz, só que ele acabou dormindo no ponto e o Russell ultrapassou ele assim lindamente, tanto que eu me assustei um pouco quando eu vi a ultrapassagem do Russell, porque quando você vai ver o vídeo, eles estão ali num ritmo e aí o Russell começa a ir com tudo e ultrapassa o Pérez. O Pérez dormiu no ponto, né? Essa é a verdade. O resto é história. Eu não sei Até se o ele ficou conselheiro da Red Bull distraído. falou. Pode repetir, Mari. Até o conselheiro da Red Bull lá, o Dr. Helmut, falou dele tipo, não ter atacado pra poder conseguir pelo menos o pódio, né? Sim. Uhum. E Eu tipo, realmente acho que ele dormiu no ponto. o Hamilton e Marco tá reclamando de situações do Pérez e do Russell desde o último GP, porque o último GP, quando o Pérez, acho que foi no último, né? Que o Pérez tentou atacar o Russell, depois o Hamilton e Marco falou, a gente falou que não era pra fazer isso, que não era o momento. E ele fez, então eu acho que ele tá aguardando, né? Aguardando rancor assim. Mas, sendo bem sincero, eu acho que o Hamilton e Marco não gosta de ninguém, só gosta do Verstappen, olhe lá. E ele puxando a Kelly ontem pra poder abraçar o Verstappen. Coitada, ela ficou tão sem graça. Ai, minha gente. Sei não, viu? E aí teve, né, esse episódio e deu o que deu, né? O Russell acabou ultrapassando o Pérez. Nessa hora não tinha mais pra onde correr. Corrida foi se acabando, Verstappen consolidou o seu P1, Hamilton o seu P2 e Russell o seu P3. Foi o primeiro pódio dos meninos da Mercedes juntos, né? Eles já conseguiram essa proeza de fazer uma dobradinha, por mais que não valesse ali pontos, assim, na questão dobradinha, mas foi uma dobradinha da Mercedes, então é bom para a equipe porque a gente vê que eles estão ali realmente trabalhando para essa recuperação, né? E aí, gente, foram levantados por muitos torcedores uma questão. Será que a Mercedes vai assumir o lugar dos construtores, que era da Ferrari? Que é da Ferrari, no caso? E aí, o que vocês acham? Eu prefiro acreditar que não. Pode repetir, Mari. Eu acho que, assim, eu sempre levo a temporada do ano passado em conta, né? Tipo, toda é possível. A gente, né, tem que lembrar do fato do Hamilton e do Verstappen terem chegado empatados na última corrida do ano. Então, eu acho que nada é impossível na Fórmula 1, ainda mais na temporada de 2022. Eu acho difícil a gente ver uma questão de empate como foi ano passado. Mas eu também não descartaria nenhuma possibilidade. Eu sei que é assim, vamos ver o que ainda tem para a Ferrari errar ou acertar, né? A gente vai ter uma paradinha daqui a alguns dias de férias, então as equipes podem voltar aí com mais gás, com mais coisas resolvidas. Mas foi um pódio, assim, realmente que eu tinha desenhado um pódio totalmente diferente antes da batida do Leclerc pro pódio que eu desenhei pós-batida do Leclerc. Acho que Sim. todo mundo. E é isso, gente. Esse foi o GP da França. Assim, foi o GP da França, mas eu tava vendo até aqui, realmente agora, a questão do Lando, do Ricciardo e da McLaren, né? Que a Alpine ultrapassou a McLaren no... Eu hoje não quis tocar nesse assunto, porque é delicado pra mim. Só que aí o que ela fez questão de lembrar. Eu acho que ela pensou assim, eu acho que ela esqueceu, eu vou relembrar. Não, eu evitei. Gente, não tenho que falar da McLaren. Eu realmente tô, assim, esgotada. Não tenho que falar. Eu tenho dó do Daniel. Se você é igual, eu acho que é o quarto app que eu bato nessa tecla. Se o seu piloto não tá legal ali, a relação entre você e seu piloto e equipe, faça algo, mas, tipo, você prejudicar o piloto é muito ruim. Ele teve momentos que ele tava bem melhor que o Lando Norris. Fãs do Lando, nada contra o Lando, não estou jogando hate, nada do tipo. É só porque teve momentos na corrida que o Daniel tava bem melhor ali. Em um ritmo bem melhor em relação ao Lando. E assim, eu acho que ele nem pede mais assim pra ultrapassar, porque ele já sabe que vai ser negado, né? E foi negado a ele. Falaram para que ele continuasse ali na posição que ele estava e não travasse ali uma disputa, porque o Lando iria ultrapassar o Alonso. E o Lando não ultrapassou o Alonso. É aquilo, né? É complicado a situação que tá ali se formando na McLaren. Mas também
ali na McLaren eles estão agindo assim com o Daniel como se eles tivessem dado uma Mercedes 2019 para ele pilotar. O que E não E é mais, nem de longe a questão. além disso, em questão de estratégia, de ajudar o piloto, mesmo que a gente saiba que ele não consegue se adaptar assim ao carro, é como se eles estivessem fazendo isso literalmente para massacrar. Na minha cabeça é como Vamos se eles já fazer o tivessem pior escolhido, cenário. assim, esse vai ser o nosso primeiro piloto, você vai ser o segundo e se resolva aí. E não E adianta tipo também, assim, pode falar, Mari. não adianta também falar isso, aqui não tem primeiro e segundo piloto, porque tem sim, e todo mundo sabe quem é ali na McLaren é primeiro e quem é segundo, né? Todo Mesmo mundo, quando o piloto, qualquer um consegue ver, né, o que tá acontecendo. mesmo quando um piloto que não consegue se adaptar ao carro, às vezes tem um ritmo melhor do que o queridinho, né? Uhum. Ai, gente, eu me estresso com essa situação. Ainda mais quando tem uma McLaren querendo colocar Colton Herta no lugar do Daniel, sendo que se fosse para pensar em alguém, que eles pelo menos pensassem em um Pato O'Ward que tá disputando o título da Indy. Enquanto o Colton Herta tá lá atrás. Tipo, e tem o Drogovic também, né? Sem citar o Drogovic. Fazer o quê? Eu acho que a McLaren tá muito equivocada nas suas escolhas. Precisa estar elaborando mais aí como tá sendo essa gestão de equipe e piloto ali dentro, porque é complicado demais, viu? E aí agora a gente vai ter que esperar, né? O que vai ser nessa corrida. A gente tá em Race Week novamente. Vamos esperar o que vai acontecer, vamos esperar como vai ser o pódio. Vocês têm aí na mente de vocês um desenho de que você acha que vai rolar no pódio? Queria muito que o Leclerc fosse pro pódio, pra recompensar o que aconteceu ontem. Até eu dessa vez tava torcendo. A minha suspeita é a que eu deixo aqui, não é se o Hamilton vai estar de novo no pódio, né? Porque como explicar Lewis Hamilton? O homem tá trabalhando em silêncio mesmo, porque não tá pegando um P1, mas todo pódio ele tá dentro, né? Então, a certeza que a gente vai ter é que alguma da Red Bull, da Ferrari vai dar erro e o Hamilton vai estar lá para pegar o pódio. Essa é a única certeza. E se brincar, daqui a pouco ele chega em terceiro lugar no campeonato, né? Se ele já não estiver, né? Porque eu não vi a tabela depois do GP. Acho que ele tá em gente, quinto. é surreal, né? Uma coisa dessa, mas é o que tá acontecendo, né? E agora vamos fazer a nossa votação de piloto do dia. Lembrando que a gente fez a votação também lá no perfil do Paddock. E o piloto do dia eleito pelo pessoal do Paddock, né, foi o Lewis Hamilton. Ele foi eleito com mais votos como piloto do dia. E vocês, meninas, quem foi o piloto do dia de vocês? Assim, pra mim, assim, particularmente, não tem dúvidas pelo que eu vi na corrida. Pra mim, é o Carlos Sainz. Também acho. Mesmo, tipo, o erro lá da Ferrari ter liberado ele e não ter visto o carro atrás, ele tomando a penalidade, ele iria pro pódio. E por tudo também que ele fez, de ter saído de P19 e chegado até lá em cima. Sim. Pra mim também foi o Sainz. Tanto pela corrida, quanto pela ajuda assim, que ele deu, o trabalho em equipe que ele teve com o Leclerc na quali. Então, pra mim, o piloto do dia também foi o Sainz. E eu acho que a gente pode fazer uma outra dinâmica, que seria qual piloto, qual equipe você daria uma sessão de terapia, um conselho. Essa aqui eu sei que é difícil, pode dar. Pode dar pro grid todo. Eu acho que primeiro no topo ali tem que vir Ferrari e Leclerc. Sim. Assim, Ferrari não tem que vir com conselho, não. A Ferrari já tá. Tem que vir a base da agressão, porque tá complicado. O Leclerc precisa coringar, assim, ter um momento assim. Não, gente, depois daquele rádio, é certeza que ele já tá coringando. O menino vai precisar. Acabou essa parte da temporada. Férias, não. Terapia. Gente, o grito que ele deu no final do áudio, eu fiquei, minha gente do céu, eu nunca tinha visto antes ele gritar assim, tipo. Dá pra você sentir a dor dele ali. Igual em Mônaco, quando ele gritou também com a equipe. Quer dizer, ele não gritou com a equipe, né? Ele gritou com a estratégia que deram pra ele. Conselho que eu daria também seria, acho que pro Leclerc e Ferrari.
pro Leclerc principalmente, que é para ele trabalhar o emocional, o pensamento, que ele não se culpe, porque a culpa não é só dele, e que ele pense que ainda, ele coloque na cabeça o que a Mari falou aqui, né, que ainda tem muito jogo pela frente, assim, por mais que tenha essa diferença de pontos, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, então... Eu iria dar uma sessão de terapia pro Pierre Gasly. Mas depois que eu acabei de ver, depois de ele ter feito aquele GP, ele estava na balada, aparentemente é melhor não. Acho que ele já tá bem resolvido em relação a isso. Então, cancela a minha sessão de terapia. Gente, entendam, não tem tempo ruim pro Gasly, ele é viciado em viver. Tava lá na baladinha já, adiantou as férias. Pois é. Na Hungria ele vê o que dá pra fazer e depois ele vai curtir as férias de novo. Gente, se tem fofoca de Interlagos rolando até hoje, eu quero saber o que vai ser do GP de Las Vegas. Espero o mês inteiro. Se preparem, porque Las Vegas vai render muita coisa. Nossa, tenho até medo do que vem por aí. Medo do Brasil também esse ano de novo. Sem comentários. Sem comentários. Para as namoradas dos pilotos é aquilo. Brasil, temido. Mas é isso, gente. Mari, mais uma vez, a gente tá muito feliz de receber você aqui. Muito obrigada por ter topado. A gente mais uma vez vai falar que a gente vai deixar tanto o nosso perfil do Instagram quanto da Mari, o Twitter e todas as redes sociais para vocês seguirem. A gente quer realmente agradecer e que a gente vai estar aqui caso você queira também uma parceria em algum outro projeto. E a gente vai estar sempre te ligando também, viu? Para estar participando das coisas com a gente, que tá uma possível live aí no Instagram, quem sabe. E é isso, gente. Perfis unidos. Com certeza. E muito obrigada pelo convite. E obrigada por escutar o Paddock Podcast. Ai, foi